Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado e hoje, né, dia 29 de abril, né, segunda-feira, semana começando. É uma semana mais curta, né? Porque na quarta-feira nós temos aí nosso feriado de 1º de maio, né, Dia do Trabalho, no mesmo dia que terá ali a decisão da política monetária pelo Federal Reserve, né, que é o Banco Central norte-americano, tá bom? Bom, vamos seguindo aqui sem mais delongas para a gente não tomar muito tempo. Quem vos fala sou eu, Vinícius Vilas Boas, assessor de investimento da XP Investimentos, sócio do escritório Cashwise, idealizador aqui do canal. Sou investidor desde 2007 e caso você ainda não tenha conta na XP e queira ser assessorado por mim, é só clicar aqui na descrição do vídeo que você vai abrir a sua conta, né? E assim que aparecer na minha base de clientes, entrarei em contato com você para a gente marcar essa reunião e eu entender, né, como poderemos fazer uma estratégia de investimentos que seja alinhada com os seus objetivos, beleza? Bom, vamos seguindo aqui porque a semana passada, né, nós tivemos aí uma recuperação nas bolsas, né? Então nós tivemos lá pelos Estados Unidos, né? Sempre que a gente for falar aqui sobre as bolsas, né, externas, a gente vai falar muito sobre os Estados Unidos, né? Por quê? Porque o S&P é a maior bolsa do mundo, né? A gente tem ali as 500 maiores empresas do mundo, beleza? Então toda a liquidez basicamente está ali, certo? Bom, então se essas empresas estão indo bem, o que faz com que o restante do mundo venha responder positivamente, beleza? Então, sempre que eu falar sobre a recuperação externa, a gente vai estar falando muito sobre as bolsas norte-americanas, tá? Bom, vamos seguindo aqui. Então, semana passada nós tivemos Dow Jones subindo 0,67%, S&P com 2,7% na semana e Nasdaq subindo 4,23%, beleza? Nasdaq são as empresas ali de tecnologia e impactam no setor de tecnologia do S&P, tá? Até porque as maiores empresas do mundo hoje também são ali as Big Techs, certo? Bom, o que acabou acontecendo nos Estados Unidos na semana passada? Nós tivemos a leitura do PIB, né, que veio fraca, vamos botar assim, né? Muita gente achou que veio abaixo, quer dizer, achou não, né? Veio abaixo do esperado, porém veio com uma leitura um pouco duvidosa, né? Uma parte achando que foi muito fraco, outra parte achando que foi muito boa. Na minha visão, ela foi boa. Por quê? Porque na fórmula do PIB nós temos ali o consumo, nós temos o gasto do governo, temos os investimentos estrangeiros, nós temos também ali a balança comercial. O que puxou para baixo foi a balança comercial, assim como eu mencionei no vídeo na semana passada, né? Então, as famílias norte-americanas continuam consumindo, né? E com isso, né, nós tivemos a leitura ali do índice de gastos, né, da pessoas lá nos Estados Unidos, PCE, e nós tivemos o índice de inflação, PCE, certo? O que acontece? O índice de gastos, nós tivemos ali uma leitura que veio forte, né, mostrando ali uma alta de 3,4%, né, após já ter vindo uma alta ali de 1,8%. Depois nós tivemos o índice de inflação PCA acelerando, né, no anual para 2,7%. Isso já acende uma luz amarela ali para os investidores, porque está mostrando que a inflação persiste, né? Ainda mais quando a gente olha no PIB o consumo de serviços continuando forte, até porque o mercado de trabalho norte-americano está forte, o cidadão norte-americano está ganhando dinheiro e está consumindo, natural, mas só que o excesso de consumo gera inflação. Isso já foi visto ali no índice PCE, né, na parte de inflação. Agora, nós tivemos outros dados lá nos Estados Unidos, que um deles foi o PMI, né? O PMI norte-americano acabou desacelerando, saiu de 52,1 para 50,9, ou seja, o PMI nós temos uma linha de corte que é 50. Acima de 50 mostra que a atividade econômica está em expansão. Abaixo dos 50 mostra que está em retração. Então começa aquele burburinho, será que vai entrar em recessão? A economia norte-americana e tal, vem todas essas preocupações. A recessão eu vejo um pouco mais afastada, né? Não acredito muito, porém, né, temos que olhar fatos e dados, beleza? O fato foi que o consumo continua forte, balança comercial puxou o PIB para baixo, a atividade econômica nos Estados Unidos está na linha entre ali uma expansão e uma retração, e nós tivemos ali
um índice de inflação puxando para cima, certo? O que corrobora que o Federal Reserve, né, nessa próxima quarta, possa vir com um tom um pouco mais tranquilo, né? Cortar juros já tá ninguém está acreditando tanto assim, né? Muita gente não está acreditando tanto que vai cortar juros. Porém, espera-se que o Federal Reserve vá manter a taxa de juros para essa próxima reunião e vir com um tom mais dovish, um tom mais brando, beleza? Mais pela atividade econômica do que pela questão ali do PIB e da inflação, beleza? Então, vamos aguardar, certo? Bom, deixa eu passar para cá e a gente vai mostrar aqui rapidamente como é que estão os mercados. As bolsas norte-americanas também tendenciando aí uma abertura positiva. Nós temos aqui Europa majoritariamente no campo positivo. Europa que essa semana nós temos dados de inflação e de PIB da zona do euro, tá? Então vamos aguardar aí. Essa semana nós temos dados importantes lá na zona do euro. E Ásia e Oceania fechando majoritariamente no campo positivo. Destaque que eu trago aqui é para a China, né, e Hong Kong, porque nós tivemos ali algumas cidades chinesas, né, uma grande cidade chinesa, que retirou a restrição de compras ali de moradias, né? Então isso pode vir a trazer um impulso maior para as incorporadoras, assim como hoje nós já vimos ali destaque também no setor, foram as incorporadoras, né, subindo algumas ali na casa de 10%. Isso pode vir a favorecer o minério de ferro, né? Subir a cotação do minério de ferro e isso impactar na nossa querida Vale, certo? Vamos aguardar fatos e dados. Isso pode impactar positivamente, beleza? Então, o mundo hoje mostrando um risk-on. Nós temos petróleo aqui levemente negativo, mas trabalhando o Brent na casa ali dos $88, ainda mantendo-se ali em cima, beirando os 90. Nós temos o WTI trabalhando na casa de $84. Índice dólar, né, arrefecendo, né, já ganhando um direcional para baixo. Então, tendência para o dólar hoje seria de uma abertura de neutro para negativo, beleza? Até porque o nosso fiscal aqui deu uma aliviada. Então, isso pode vir a impactar bem, mas já vamos falar aqui sobre o nosso Brasilzão. Nós temos aqui os treasuries norte-americanos com rendimento negativo, preço para cima, né? Mas está todo mundo neutro, ainda está tranquilo. E nós temos aí o nosso Ibovão da Massa, que subiu semana passada 1,12%, ganhando aí a casa dos 125 mil pontos, dos 126 mil pontos, desculpa, fechando em 126.500 pontos, beleza? Bom, vamos falar agora do nosso querido Ibovespa, né? Nosso querido Ibovão da Massa, porque nós tivemos alguns destaques. Primeiro eu vou trazer o destaque aqui, né, para a Petrobras, porque anunciou o pagamento de metade dos dividendos extras e isso aliviou muito mais o mercado. Aliviando o mercado, trouxe um fluxo de estrangeiro e trouxe um alívio, consequentemente, também, né, com essa parte da divulgação do pagamento de metade dos dividendos e uma sinalização que a outra metade seria paga até o final do ano. Isso impacta positivamente nos cofres do governo, então ajuda a aliviar a nossa preocupação fiscal, tá? Porque nós temos um problema fiscal que foi o que acabou trazendo as bolsas para baixo, né? Então o dólar ganhou também um pouco mais de força, os nossos DIs ganharam força também, e essa questão toda do alívio fiscal acabou trazendo uma despressurização para esses ativos de segurança, né, e trazendo um pouco mais de fluxo para os ativos de risco, beleza? Nossa querida Vale também, na sexta-feira, subiu 0,84%, foi bem positivo, nosso Ibovão da Massa para cima. Setor financeiro subindo também, 100% aí no campo positivo, isso foi muito bom, certo? Agora, nós tivemos ontem, né, uma bomba, que eu esqueci até de colocar ali no nosso relatório, que eu passo, né, para os clientes, que seria a questão da Casas Bahia, né? A Casas Bahia ontem saiu uma divulgação, né, no broadcast falando sobre a recuperação judicial da Casas Bahia, certo? Então agora eu vou trazer aqui a minha lata, tirar aqui o gráfico para vocês não dispersarem. O que acontece? Casas Bahia pedindo recuperação judicial, isso pode vir a ter uma liquidação no setor financeiro. Aí o mundo todo está no risk on, a gente pode vir na contramão do mundo hoje, devido a esse fator. Vai depender de um fator, tá?
a questão do fiscal, né, aqui no Brasil, certo? Se nós tivermos um fluxo estrangeiro, a gente pode ter uma bolsa de neutro, né, de neutro ali no 0 a 0, levemente positivo, tá? Por quê? Essa questão da Casa Bahia pode impactar no setor financeiro, que é um setor que pesa bastante no Ibovespa. Trazendo esse setor financeiro, por que o setor financeiro cairia? Porque uma empresa do porte da Casa Bahia, que a gente está falando na casa de 4 bi ali de dívidas, né? A gente tem que entender, primeira pergunta é, quais são os bancos que estão expostos a essa dívida, né? E o quanto isso vai impactar no balanço de cada banco? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é para o setor de varejo. Qual será o próximo varejo que vai pedir recuperação judicial? Né? Porque a gente sabe que o varejo, as empresas como um todo, estão bem alavancadas, bem endividadas, né? Ainda mais as empresas do setor varejista. Então, essas são as duas preocupações que podem acontecer hoje, que pode vir a trazer o nosso pavão da massa para uma liquidação. Até porque na sexta-feira nós tivemos aí um belo ganho de 1,5, então pode ter aí uma realização de lucros, né, baseado nessas informações. Só que a gente tem minério de ferro subindo, nós temos ali petróleo neutro, temos aí o fluxo de estrangeiros que pode dar continuidade hoje na Petrobras, então a gente pode ter aí um setor de óleo e gás, de repente, caminhando para um campo de neutro para positivo. Materiais básicos com o ganho das incorporadoras na China vai depender agora da abertura do minério de ferro, a próxima janela, né, o próximo fechamento do minério de ferro, no campo positivo. Se esses dois setores vierem para o campo positivo, mais o fiscal aliviando, que aí outras empresas podem vir a ganhar um pouco mais de força, mas o setor financeiro pode vir a ter essa liquidação, beleza? Então, só trazendo esse adendo para vocês, porque debenture, a gente está falando de título de dívida, tá? Eu falei isso nos stories lá no meu Instagram, é só você clicar aqui embaixo, né, que vai para minha rede social, beleza? Tá lá nos stories eu falando um pouco mais de debêntures e hoje eu vou fazer um postzinho sobre debêntures também para vocês. Show? Bom, olhando aqui o nosso balvão da massa, subiu aí 1,55%, bem positivo, né? Fechando, voltando ali para cima dos 125 mil pontos, por isso que eu falei que não vou retirar o caixote daqui, o caixote ele vai continuar aqui, beleza? Porque nós caímos pela preocupação fiscal, mas aí nós tivemos ali alguns fatores que aliviaram, né? Um ponto foi a leitura da inflação, né? A prévia da nossa inflação de abril, que veio com ganho, porém veio abaixo da mediana do mercado, né? Veio ali subindo 0,21%, mas a expectativa era de 0,29%, né? Campos Neto chegou a reforçar que foi benigna, né? Essa leitura do IPCA 15. Isso ajuda para a gente ter uma expectativa para essa reunião de mais 0,5 pontos percentuais, né? Então, vindo muito bem, né? Mais 0,50 vindo aí para um corte. E o Galípolo também veio com um discurso que veio bem colaborativo para que isso venha a se concretizar, tá? Um outro ponto que nós tivemos foi o Arthur Lira, né, presidente da Câmara, falando sobre a questão da PEC do quinquênio que pode não avançar na casa. Então, isso também gera um alívio fiscal, fora a questão dos dividendos da Petrobras, que vai encher o cofre do governo, certo? E um outro ponto foi o Cristiano Zanin, bem se falando sobre a desoneração da folha, né? Então, quando ele suspende essa desoneração, isso também acaba gerando um alívio fiscal. Então, isso acabou tirando um pouco mais da pressão do prêmio de juros, que teve ali um recuo, e isso acabou favorecendo os ativos de risco, mas vamos aguardar agora essa semana. Semana nós temos aí a divulgação do CAGED, da PNAD contínua, né, que vai sair ali na segunda e na terça-feira, e nós vamos entender ali na sexta-feira a leitura da produção industrial de março. Olhando para a doleta, com esse fluxo, né, que entrou de dólar de estrangeiro devido a esse dividendo da Petrobras, né, ajudou a dar um alívio ali no dólar. A pressão dos juros também ajudou bastante. E essa despressurização lá fora também acabou trazendo uma despressurização para o dólar, né? Então a doleta cedeu aí 0,78%, voltando ali para casa dos 110, né? 112, 5,12, né? 110. 5,10, 5,12, né? Fechou ali nos 5,12. Então isso foi bem interessante
para fechamento da semana, né? Então tivemos aí um alívio, né? Se perder aí a casa dos 5 e 10, pode vir aí visitar os 5 e 7, né? 5 e 5 ali, provavelmente, beleza? Vamos só aguardar fatos e dados. Lembrando que na agenda dessa semana, nós temos aqui, deixa eu só ver porque agora não está gravando, isso aqui é um saco para fazer, mas fiquem aí. Ó, isso aqui tá tudo certinho. Bom, cadê a semana? 29 e 30. Bom, nós temos hoje inflação em GPM aqui no Brasil. Isso pode impactar numa leitura de uma das ações, que é a Taesa. Relatório Boletim Focus, que está saindo mais na terça-feira do que na segunda. Índice de manufatura Dallas e Treasuries Refund Finance. Oita. PMI industrial lá na China. Vamos entender hoje, né? Ainda mais que nós tivemos ali o lucro das empresas industriais chinesas que deu um recuo no mês de março. Porém, no primeiro trimestre ainda está bem positivo, porque os 2 primeiros meses do ano ali para a China foi bem interessante, né? Cresceu ali na casa de 10,2%. Então, cedendo ali no ano ainda está com 4,3%, está bem interessante. Isso até reforça a questão do ganho, né? Ali na segunda maior economia do mundo. Na terça-feira, nós temos crescimento anual do PIB na Alemanha, a maior economia da zona do euro, crescimento do PIB na zona do euro, índice de preço ao consumidor, CPI, da zona do euro e crescimento trimestral do PIB ali, beleza? Índice de preço ao produtor, nosso PPI, e taxa de desocupação aqui no Brasil, beleza? Bom, depois temos aqui o fechamento, né, do mês, né, que já está aí no mês de abril, fechamento no dia 30. Nós temos custos de trabalho, o índice de preço ao produtor. Cadê? Isso. Bom, agora a gente vai para o próximo mês, né? Nesse próximo mês, nós temos aqui, na quarta-feira, a decisão de política monetária nos Estados Unidos, tá? Cadê? Variação, ofertas de emprego JOLTS, o PMI lá nos Estados Unidos industrial, decisão sobre a taxa de juros, que a expectativa é de manutenção, tá? Vai ficar ali naquele intervalo de 5,25, 5,50, beleza? Nós temos balança comercial aqui no Brasil, isso aqui acaba impactando no nosso PIB, né? Na quinta-feira, nós temos investimentos estrangeiros aqui no Brasil, balança comercial lá nos Estados Unidos. Opa, acho que não, foi aqui no coisa, agora a balança comercial lá nos Estados Unidos, importação e exportação, pedidos iniciais de seguro-desemprego. E na sexta-feira nós temos a taxa de desocupação norte-americana, tá? Mercado de trabalho norte-americano, que é o maior indicador ali, o payroll, né? O famoso payroll, que sai toda primeira sexta-feira de cada mês, tá? Maior indicador do mercado de trabalho norte-americano. Show? Tem um discurso aí do Williams e também tem um discurso aí do Goebbels, beleza? Bom, essa é a agenda para essa semana e esse é o recado do giro de mercado de hoje. Então, muita atenção com o capital de vocês, uma excelente semana para vocês. Fiquem atentos a essas informações, são informações importantes. Nós temos PIB na zona do euro, nós temos inflação na zona do euro, porque isso impacta na decisão de política monetária. Temos decisão de política monetária nos Estados Unidos, nós temos atividades, índice de atividades aqui no Brasil, e nós temos ali também mercado de trabalho, tanto brasileiro quanto norte-americano. Então é uma semana bem recheada, né? A gente está fechando o mês, iniciando um outro mês, tem muitas movimentações que podem ocorrer na Bolsa, mas se atentem, porque a gente está olhando sempre para a questão da política monetária norte-americana, crescimento da China, fiscal nos Estados Unidos, fiscal aqui no Brasil, beleza? Então fiquem atentos sempre com essas informações, porque isso pode mudar o rumo dos mercados. Para a galera do longo prazo, muda alguma coisa? Não, vai gerar somente mais oportunidades para você siga suas estratégias, beleza? Ninguém muda ali, beleza? Agora, para a galera do curto prazo, é uma semana que pode vir a ter bastante volatilidade. Mas lembre-se que quarta-feira nós temos o nosso feriado aqui no Brasil. Então, uma excelente semana para todo mundo e até amanhã com mais informação aqui no canal. Valeu!